aí, gente, boa tarde. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aí, se o pastoreiro não der certo, já pode ser locutor, é? Animador de palco, né? Bom demais. Vamos fazer uma oração só para os ânimos acalmarem? Pode ser? Mas para abençoar também esse tempo. Curva a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como corpo, para aprender também um pouco, Senhor, sobre essa parte de finanças, essa parte de organização. Eu sei que o Senhor também pode, através de um tempo como esse, trazer conselhos, Pai, regados por Tua sabedoria, que possa ajudar cada um desses irmãos aqui a avançar, a ser gestores melhores em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Bom demais, gente. Eu vou ser bem objetivo, né? Tem alguns conselhos que eu quero passar para você aqui, mas antes de tudo, e graças a Deus a gente já teve uma ministração completa, né, sobre esse assunto. Eu quero recapitular com você algo. Você lembra quando a gente abriu lá em Gênesis 1:26 e a Bíblia mostra que Deus nos criou com aquela habilidade, aquela bênção de multiplicar? Amém? Somos multiplicadores por natureza. Posso ouvir um amém? Deus também disse, isso é a expectativa de Deus para com a humanidade: domine, diga comigo, eu tenho domínio. Domínio sobre o que, gente? Diga recursos, amém? No contexto de Adão e Eva, aqueles recursos naturais, as coisas criadas, mas para o nosso contexto, podemos traduzir aqui nesse contexto específico de finanças, recursos sobre os recursos financeiros, dinheiro, amém, igreja? Ele disse: sujeitai, dominai, glória a Deus. Agora, eu te pergunto, irmãos, como é que você pode exercer domínio ou autoridade ou controle sobre algo que você não conhece? Já parou para pensar nisso? Como é que eu posso dominar sobre algo que eu não entendo como funciona? Você entende? Se Deus tem essa expectativa que a gente exerça domínio, autoridade, controle, né, seria um sinônimo de domínio, autoridade, de sujeitar sobre os recursos, como eu vou fazer isso se eu não entendo como esse negócio de dinheiro funciona? Se eu não entendo como trabalhar o dinheiro ao meu favor? Você está comigo? Então, um pressuposto de você ser um bom gestor, e é interessante que a Bíblia fala lá no Jardim do Éden, mais na frente, que Deus, Ele entregou ao homem o Jardim do Éden para ser cultivado, para ser gerido, né? A primeira grande profissão, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, foi de administrador. Deus colocou o homem para gerir, ter esse papel de gestor de toda a criação, administrar, aleluia. E cada um de nós temos essa capacidade de gestor, né, de administrar sobre a nossa vida, incluindo essa área financeira, amém? Mas, como é que eu posso gerir essa parte de dinheiro, de recursos na minha vida, se eu não entendo como isso funciona? Se eu não entendo como é que eu posso trabalhar esse dinheiro? Eu sou um dono de uma empresa, eu tenho uma empresa junto com a minha esposa. Se eu não conheço a minha empresa, se eu não entendo quem é o meu cliente, se eu não consigo entender os processos que eu preciso fazer, você concorda comigo que eu vou ser um mau gestor? Por quê? Eu não conheço a minha empresa. Agora, se eu entendo como a empresa funciona, se eu entendo os processos, se eu entendo os princípios que fazem aqueles clientes buscar o meu produto ou serviço, eu vou ser um gestor excelente. Você está comigo? Então é baseado nesse princípio de entender para poder dominar e gerir melhor que a gente vai falar um pouquinho de forma prática sobre como lidar com dinheiro, amém? E às vezes a gente pode pensar, né, que esse é um assunto que a Bíblia não traz, né, uma elucidação, que a Bíblia não fala a respeito, mas eu digo a você, a Bíblia tem conselhos sobre todas as áreas da vida, meu irmão. É só você saber buscar direitinho e você vai encontrar pepitas de ouro, né, de conselho em cada área da sua vida. Amém? Diga comigo, a minha Bíblia tem resposta para qualquer área da minha vida. Aleluia! E pessoal, a gente vai aprender um pouco com um dos homens mais ricos que já pisaram nessa terra, o grande rei Salomão. Amém? Eu acho, né, pelo menos eu sou suspeito a pensar, que se alguém como ele, né, que foi um dono de grandes riquezas, foi um grande gestor, eu só acho que ele tem algumas coisas para nos ensinar. Você concorda comigo? E o livro de Provérbios, irmãos, a gente vai viajar um pouquinho nesse workshop, né? Vamos afunilar para algo mais específico. É onde a gente encontra muitos desses textos, né, escritos por Salomão, trazendo conselhos sobre essa área. Eu queria ler o primeiro princípio, se você quiser abrir ou só ouvir. Provérbios 6, né, capítulo 6, verso 6. O primeiro princípio é o princípio do trabalho. Diga comigo, trabalho. Diga assim, trabalho é bênção.
Olha só o conselho que Salomão nos dá em Provérbios 6:6. Observe a formiga, ó preguiçoso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, observe a formiga. Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflete nos seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim, armazena, diga comigo, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Agora olha o que ele vai dizer aqui. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Vamos falar aí, até quando, galera, vocês vão ficar deitados? Vem para o workshop. Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um homem armado. Meu Deus, diga comigo, é forte, Brasil. Olhe para o seu irmão e diga bem baixinho para ele não se escandalizar: preguiça é pecado. Amém, gente? Cuidado, irmão, irmã, para você não ser infectado por esse bichinho da preguiça, que te faz, como ele diz aqui, é um tempinho de cochilo, é um tempinho para ficar com os braços cruzados. Ei, a tua pobreza virá como um homem armado. É o que está escrito. Amém? Então, o primeiro princípio, antes de você aprender a lidar com o dinheiro, é saber de onde o dinheiro vem. Qual é o caminho? É trabalho, irmão, é suor. Desconfie de qualquer propaganda proposta de dinheiro rápido e fácil. Amém? Geralmente quem consegue dinheiro rápido e fácil é quem vende a ideia de dinheiro rápido e fácil para os outros. Então, muito cuidado. A gente vai chegar em uns pontos mais específicos mais na frente. Mas o trabalho, irmãos, ele é o motor que vai gerar a tua vida financeira. Às vezes a gente olha para o trabalho como um castigo, como uma punição. Meu Deus, esse trabalho, irmãos, comece a olhar para o teu trabalho como uma bênção. Como uma oportunidade de você ser útil. E não somente útil, mas luz na área que você atua. Tem uma história que eu acho muito interessante, Alguém chega para Lutero, e você sabe quem é Lutero, o pai da reforma protestante. Chega para Lutero e diz: Lutero, eu quero agradar a Deus, eu quero ser como você. Lutero, um cara que ministrava, que meditava na Bíblia, traduziu a Bíblia mesmo para o idioma local. Eu quero ser assim, um homem de Deus, o que é que eu faço? Esse homem era sapateiro, que perguntou a Lutero. Lutero disse: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Olha que conselho interessante. Ou seja, avance naquilo que você tem como talento, faça com excelência e isso vai glorificar a Deus. Amém, gente? A multiforme graça de Deus se move de várias formas e de muitas maneiras. Você não precisa ser um ministro para ser um homem de Deus. Seja um homem ou uma mulher de Deus na área que você atua. Aleluia. Diga comigo, o trabalho é uma bênção. Amém? Não é algo que deve ser evitado. Glória a Deus. Primeiro princípio, o trabalho. A Bíblia também fala que o trabalhador é digno do seu salário. Amém? É um princípio, gente. Você trabalha, você desenvolve algo e você é recompensado por isso financeiramente. É assim que a nossa sociedade funciona e a gente vê através da Bíblia que Deus, Ele inspira justamente homens para fazer isso. Amém? É interessante como os apóstolos, eles, se eu não me engano, Paulo, ele disse: eu não fui pesado a vocês. A Bíblia diz, tem um texto que diz: quem não quer trabalhar, não coma. Diga assim para o seu irmão: não quer trabalhar, então não coma. Está escrito. Paulo, ele fazia tendas, irmãos. Ele trabalhava fazendo tendas. Ou seja, ele exercia algo, embora homem de Deus, ministro, apóstolo, mas ele exercia algo. Então, existem elementos no trabalho que eles são fundamentais para a vida e caminhada da gente aqui na terra. Amém? Inclusive, a questão de gerar ser um motor da tua vida financeira. Então, preste atenção, a gente vai falar mais na frente rapidinho sobre investimento. Investimento não é, olha isso, investimento não é a tua fonte de gerar dinheiro, tá? Investimento é apenas para multiplicar o que você já está garantindo com o teu trabalho. Amém? O motor da tua vida financeira é o trabalhar, é o suar, é o empreender. Amém? Eu sei que talvez tenha alguns aqui que gostam de empreender em algo, vender algo, desenvolver algo de um serviço para alguém. Glória a Deus, avance. Você está comigo? Então, primeiro princípio, o trabalho. Segundo princípio,
Não, na verdade eu queria ler alguns textos aqui para fundamentar melhor esse primeiro princípio, eu passei batido aqui. Olha só Provérbios 10, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Olha só. Provérbios 13, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas. Amém? Diga comigo, isso é um princípio. Aleluia, e a Bíblia está repleta deles. Olha esse princípio de número 2, falamos sobre trabalho, agora alerta sobre dívidas. Você sabia que a Bíblia fala de dívidas? Quer descobrir aonde? Olha só, Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É mentira, não? Eu sei que naquele contexto, né, quando foi escrito isso, de fato, quando alguém pegava emprestado algo com alguém, essa pessoa que pegou emprestado virava, né, de certa forma, um escravo, né, era algo cultural ali. A gente vê até uma parábola de Jesus que fala um pouco sobre isso. Mas, irmãos, hoje não é muito diferente, não. Quando você abre o seu banco e vê lá, cheque especial, você tem R$1.000 de crédito para usar no seu cheque especial, e você usa aquele cheque especial, aquilo começa a render uns juros que você, se você não tiver cuidado, você se torna escravo daquela dívida. Estou mentindo? Então, olha esse texto que simples. Aquele que pega emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, muito cuidado, irmãos, para essa atratividade, né, que hoje a gente tem muita facilidade de pegar dinheiro emprestado, de acessar algo chamado crédito. Olha que nomezinho bonito, mas que pode ser fatal se você não souber usar. Né? Cuidado no cartão de crédito, cuidado em administrar isso. Esse dinheiro não é seu, você está pegando dinheiro de uma empresa, usando, e ela vai te cobrar juros geralmente bem abusivos por isso. Olha esse outro texto aqui. Provérbios 22, verso 26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens como pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Olha só, gente, que interessante. Salomão diz para a gente, ei, se você não tem como pagar, por que arriscar perder até a cama debaixo de você? Interessante, né, gente? Então, ele está alertando aqui a gente sobre fazer dívidas. Muito cuidado, irmãos. Eu sei que, geralmente, né, talvez em alguns momentos seja uma falta de gestão mesmo, mas geralmente pode ser por necessidade. Mas ainda assim, tenha muito cuidado, porque aquele que pega emprestado se torna escravo de quem empresta. Se você arriscar até perder a cama debaixo de ti, como esse versículo pode parecer muito dramático, mas vira e mexe a gente vê pessoas que não conseguiram arcar com o financiamento, o banco vai lá e pega a casa de volta. Não é verdade? Então, muito cuidado. Você não precisa se comprometer além daquilo que você pode nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre fé e planejamento. Irmãos, cuidado para não usar a fé como pretexto para ser leviano na tua vida financeira. Tem gente que diz, eu já ouvi essas frases, João, por que eu vou me planejar, por que eu vou me organizar? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, isso não é fé não, isso é leviandade. Amém? A fé não é pretexto para você ter uma vida leviana, para dizer, não, eu vou passar o cartão de crédito em 12 vezes, vai correr os juros que for, mas Deus vai prover. Cuidado. Cuidado, irmãos, para você não usar uma fala bonita que parece até muito espiritual para ser justificativa para a tua leviandade, para a tua, né, fraqueza nessa área. Muito cuidado. Posso ouvir um amém? Então, alerta sobre dívidas, isso é muito importante. Eu estava vendo, né, uma notícia, e olha que interessante, quando eu comecei a gostar de falar sobre esse assunto, 2019, essa estatística era menor, né? Eu lembro que era 55%, 60%, mas hoje a estatística é o seguinte, mais de 70% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. Diga comigo, isso é sério. Mais da metade, gente, da população está numa condição de dívidas. E como a gente falou um pouco hoje pela manhã, essa condição geralmente acarreta essa ansiedade, acarreta essa preocupação. Você está comigo? Mas que isso geralmente nasce, infelizmente, de uma má gestão na parte financeira. Você está comigo?
Olha que estatística que talvez você diga, João, para que um workshop como esse, né? Eu deveria estar brincando na piscina, vai ser bem rápido, amém? Mas olha essa estatística, que coisa séria, irmãos. A estatística diz o seguinte: mais de 50%, na verdade, as causas de divórcio, né, de quebra de uma família, de um casamento, mais de 50% dos casos, se eu não me engano, 57% dos casos, é por motivos de falta de dinheiro ou falta de fala sobre dinheiro, algum motivo que deriva de problemas financeiros. Ou seja, estamos falando de mais da metade dos casamentos, uma instituição que Deus mesmo, né, criou, que é a família, sendo quebrada. Por quê? Por falta de conhecimento, de fala, de problemas financeiros. Então diga comigo, isso é sério. Tem uma frase do autor, né, ele é autor de um livro muito bom que eu deixo como indicação, Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyosaki, o nome dele. Olha o que ele vai dizer. Eu vou até ler para não mudar aqui. Olha o que ele diz: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Você concorda com isso? Claro, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele pode afetar tudo que é importante. Não é verdade? A gente pega o exemplo de uma família, como eu falei aqui. Uma família, um casamento, algo instituído por Deus, mas que por não haver uma boa gestão na parte financeira, pode acabar e culminar num divórcio, como acontece em mais de 50% dos problemas com o casamento, são por motivações de problemas financeiros. Você está comigo? O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, irmãos, mas ele pode afetar tudo que é importante se não for bem administrado. E é por isso que a gente está aqui nessa tarde. Amém? Vamos para o próximo princípio. Falamos de trabalho, falamos de alertas sobre dívidas, e esse terceiro princípio é interessante, que é o princípio da reserva. Diga comigo, eu preciso ter uma reserva financeira. Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Olha que interessante, gente. Esse versículo está te dizendo que quem tem sabedoria, na casa do sábio há comida e azeite armazenados. A gente pode traduzir aqui para um contexto de, existe na casa do sábio uma reserva, né? E vamos olhar do ponto de vista financeiro aqui. Mas o tolo, ele devora tudo que pode. Isso é sério. Você está com um calculador, o celular na sua mão? Você pode pegar e me ajudar com algo? Pega o teu celular, coloca na calculadora. Vamos fazer um exercício junto aqui, tá? Deixa eu botar na minha calculadora também. Meu Deus, cadê minha calculadora? Não, alguém me dá uma calculadora aí, eu vou. Vamos por aqui mesmo. Ok, a gente aprendeu aqui no Provérbios de capítulo 21. 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Amém? Eu quero fazer um exercício com você. Você está com a calculadora aí? Vamos imaginar aqui 3 personagens, tá? Vamos imaginar aqui, vou colocar um nome aleatório: Zezinho, né, Fulana e Ciclana, beleza? Para ninguém se identificar aqui. E vamos imaginar que esses personagens, eles têm uma renda, eles têm um trabalho, eles desenvolvem algo que gera um salário, eles têm também suas contas, amém? Então vamos pegar o primeiro caso, né, do Zezinho. Eu quero que você coloque na sua calculadora R$3.000. Coloca aí, 3.000. R$3.000, aqui a gente vai falar de 3 perfis de pessoas diferentes, e eu preciso que você fique bem atento, porque você vai se enquadrar em uma delas. A pergunta é, qual delas? Amém? Zezinho, né, ele ganha R$3.000. É um exemplo aqui, vamos imaginar que ele ganha esse salário aqui. De R$3.000, ele dá o seu dízimo. Amém? Zezinho é crente, glória a Deus. Diga comigo, dízimo é princípio. Então você vai tirar aí, botar menos R$3.300, né? Menos só na calculadora, viu? Na vida espiritual é uma semente, como a gente aprendeu hoje de manhã. Ficou aí 2.700, não é verdade? Ok. Zezinho, ele gasta aproximadamente
60% da sua renda, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui, 3.000 vezes 60%, 1.200, né? Essa calculadora é estranha, mas vamos lá. 1.800. Certo, é 1.800. Então vamos lá, a gente tinha 2.700, é porque eu uso essa imagem no slide aí, mas vai dar certo. E ele gasta aproximadamente 60% da sua renda com necessidades. Diga comigo, necessidades. Ou seja, o essencial. O que é essencial, gente? Vamos lá. O que você não consegue viver sem? Comida, casa, moradia, energia, o essencial. Ou seja, internet hoje está se tornando essencial, né? O que de fato você não pode viver sem, senão morre, tá bom? Seria o essencial. Então bota aí menos 60% da renda dele, que vai ser menos 1.800, né? Fez o cálculo aí para mim. 2.700 menos 1.800, sobram 900 reais, não é isso? Ok? Zezinho, irmãos, ele é aquele caso clássico que ele pensa assim: rapaz, eu sou um brasileiro, eu estou suando, eu estou trabalhando, eu vou pagar minhas contas e eu vou gastar tudo que sobrar. Ele pega esse valor que sobrou aqui e gasta com o que der na telha, com algo chamado gastos supérfluos, ok? Supérfluo é tudo aquilo que não é essencial. Por exemplo, me fala aí um gasto supérfluo. Lanche, lanche de novo, né? Crente gosta de lanche, né? Roupas, né? Além da conta do necessário, enfim, sapatos, né? As mulheres que gostam de muitos sapatos aí. Lazer. Gente, eu não estou dizendo que não são coisas importantes, eu estou dizendo que elas não são essenciais, amém? Eu não estou pregando aqui para você reter tudo e não gastar com um lanche, não sair para comer com a sua família, eu não estou falando isso, mas vamos seguir aqui o exemplo. Então o Zezinho, ele gasta 900 reais com lanche, lazer, né, iPhone novo, seja lá o que for, menos 900 você vai ficar com o resultado zerado aí, não é verdade? Ok? Então, qual é o diagnóstico financeiro da vida de Zezinho? Ele gasta tudo que ele ganha. Diga comigo, gasta tudo que ganha. Isso é saudável financeiramente? O tolo devora tudo que pode. O sábio armazena, mas o tolo devora tudo que pode. Então, gastar tudo que você ganha, irmãos, é tolice. Não sou eu que estou falando, é o provérbio, amém? Então, Zezinho, ele está administrando o recurso dele de uma forma errada. Por mais que aqui ele não esteja imediatamente endividado, mas qualquer situação que fuja do script normal da vida dele, ele não vai ter nenhum centavo sequer para poder arcar. Um problema de saúde na família, que teve que fazer uma cirurgia, um carro que quebrou, né, vai ter que repor uma peça. Ele vai ter que se endividar para sanar essa situação. Por quê? Ele sempre termina zerado. Deu para entender, gente? Então, gastar tudo que você ganha não é financeiramente saudável. Posso ouvir um amém? Vamos para outro exemplo. O exemplo da fulana. Alguém diz aí um salário que você gostaria de ganhar mensalmente? Um valor. Não, 1 milhão vai ficar difícil as contas. Vamos. 7K, pronto, 7K é um salário bem legal, né? 7.000 reais. A fulana ganha 7.000 reais, coloca aí na sua calculadora. Eu creio, né? 7.000 reais, 7.000. Esse é o salário da fulana, que é a nova pessoa aqui do nosso exemplo. Fulana, ela gasta também 60% da sua renda com necessidades. Já faz o cálculo aí para mim, que no iPhone eu não descobri aqui. 4.200, ótimo. Mas tem o dízimo também, que fulana é crente e dá o seu dízimo. Glória a Deus. Então, bota aí, menos 700 reais, 6.300, menos 4.200, menos 4.200, que é as necessidades da fulana. É claro que, gente, a gente está falando aqui de uma pessoa com um padrão de vida maior do que a do Zezinho, tá certo? Então, ela tem necessidades ali num nível um pouco maior, né? Vamos colocar assim, tá bom? Sobraram aqui 2.100 reais. Só que você vai subtrair aí, com gastos supérfluos, 2.600, que vai sobrar, ou melhor, vai ficar menos 500 reais. João, você errou a conta. Não tem como você gastar além do que você ganha. Será, gente?
Hoje a gente já falou sobre isso no alerta de dívidas. É possível você gastar além do que você ganha acessando algo chamado crédito, financiamento, empréstimo bancário. Ou seja, pegar um dinheiro que não é seu, utilizar ele e se tornar escravo de quem empresta, como a gente leu Salomão falando aqui. Você está comigo? Gastar mais do que ganha, diga assim, gastar mais do que ganha, que é o caso da nossa fulana aqui, eu já esqueci o nome. Isso aqui é financeiramente saudável, gente? Diga não, diga misericórdia. Essa situação, gente, é extremamente alarmante, porque esses R$ 500 vão se tornar 600, 700 por causa dos juros. Ninguém empresta dinheiro de graça, não é verdade? Esse dinheiro que está aqui, que ela gastou além do que ela tinha, ela vai estar pagando os juros. E mês que vem, além dos juros, ela ainda pode estar nessa condição novamente, se ela não tiver pago e tiver mantendo o mesmo ritmo de gastos. Você está comigo? Então, essa é uma condição, irmãos, que você deve ter muito cuidado, para não entrar nisso aqui. Ah, João, mas eu já estou nessa condição. Então, irmãos, vamos se preparar para se organizar financeiramente, fazer alguns cortes de orçamento, pensar em formas de gerar uma nova fonte de renda, para sanar isso aqui e você poder avançar em paz. Porque, infelizmente, quem está numa condição assim, ela vai ser sempre visitada por aquela pessoa que vai estar cobrando. Você está comigo? Alguns se identificaram aí, né? Mas a gente está aqui para mudar, amém? Irmãos, preste atenção em algo. Dos três aqui, eu vou para o último exemplo já já. A fulana foi a que ganhava uma melhor renda, não é verdade? R$ 7.000 por mês, que bênção, que salário maravilhoso. Amém? Recebe, né, irmão? Mas deixa eu te dizer algo, não é o quanto você ganha, mas como você administra. Eu já tive a oportunidade de sentar na mesa de um grande empresário lá em Campina Grande. Ele não me conhecia, eu acho que ele viu alguma ministração, alguma coisa que eu falei sobre esse assunto, e ele me chamou. Eu não conhecia ele, e eu entrei naquela casa gigante, num condomínio fechado, aquela coisa linda, dos sonhos mesmo, carro do ano, tudo muito lindo. Sentei na mesa dele e ele disse que precisava de ajuda e começou a me relatar a vida financeira dele. Irmãos, aquele homem ganhava um salário muito maior do que 7.000, muito maior. Eu nunca tinha visto alguém assim tão de perto ganhando um salário tão alto, né? Alguém que eu soubesse as cifras, né, que ele ganhava. Mas, pasmem, irmãos, aquele homem estava numa condição de dívidas. Por quê? Não é o quanto você ganha, é como você administra. Você pode ganhar R$ 1.000.000, se você gasta 1.100.000, você vai ficar endividado. Não é verdade? Como da mesma forma eu já vi tantas pessoas que tinham uma renda pequena, mas sabia administrar aquela renda e prosperava. Você está comigo? E o último exemplo a gente já usou Zezinho, fulano, não foi? E vamos para Ciclano então, né? Coloca aí R$ 2.500. 2.500 é a renda da nossa Ciclana, do nosso exemplo aí. Fica prestando atenção na calculadora. Ciclana, ela dá o seu dízimo, R$ 250, e ela gasta, faz para mim 60% de 2.500, por favor. Ela gasta 1.500 com necessidades, amém? Com as coisas básicas, ela tem o seu padrão de vida, diferente do de Zezinho, diferente do da fulana, tá bom? Sobra para ela, irmão, R$ 750. Você está vendo aí na sua calculadora? Amém? Qual é o grande segredo da Ciclana aqui no nosso exemplo? Ela não pega esse valor e gasta além, ela não pega esse valor e gasta tudo, ela pega esse valor e gasta, vamos supor aqui, R$ 500. Ou seja, ela termina o mês com um saldo positivo de R$ 250. Você está comigo? Diga assim, gastar menos do que ganha. Isso é financeiramente saudável? Sim. Esse aqui é o nosso objetivo, irmãos, nessa tarde, chegar nesse ponto aqui de você entender que na gestão dos teus recursos você precisa se organizar para gastar menos do que você ganha. Ah, João, hoje está tão apertado, eu acho que eu consigo deixar sobrar no máximo R$ 10. Então faça isso. Você está comigo? Mas chegar nesse objetivo, eu sei, irmãos, que pode envolver você fazer alguns... Pode ficar, irmão. Obrigado. Você fazer alguns cortes de orçamento. Você está comigo? Eu já falei aqui, né? Talvez existam pessoas que já estão numa condição de dívida, já está pagando juros a um a outro. Esse rapaz, irmãos, que eu aconselhei, o grande empresário, ele tinha dívidas com a agiota.
Olha só, né? Não é mais só sobre dinheiro, agora era sobre o risco da própria integridade física dele e da família, porque a agiota, não sei aqui, mas lá na minha terra é perigoso. Acho que em todo canto, né? Então, irmãos, se você está nesse exemplo, né, vou pegar por parte, de gastar além do que você ganha, ou seja, você está numa condição de dívidas. Qual foi o conselho que eu dei para esse empresário? Rapaz, vamos olhar tudo que você gasta. E a gente começou a olhar um por um. Vamos pegar as tuas dívidas um por um. Qual é os juros de cada uma dessas dívidas que você tem? Tinha dívida com cartão de crédito, tinha dívida com o financiamento que ele fez e tinha dívida com a agiota. Eu acho que era isso. E tinha um dinheiro que ele pegou emprestado com um parente, mas aí o parente é parente, não tinha juros não. Alguns parentes, né? Tem outros que botam um jurozinho em cima, mas enfim. E ele estava com essas dívidas. E o que é que a gente fez? A gente pegou as dívidas mais agressivas ou mais tóxicas, né, que tinha ali correndo um juros maior, como por exemplo a do agiota, que era, eu acho que era 10% ao mês, né, bem alto, fora a situação da integridade física dele e da família, que corria um risco ali, né? O banco ele pode tomar sua casa, mas ele não vai lhe matar, não é verdade? Então eu falei para ele, rapaz, primeiro de tudo, vamos sanar essa dívida com esse pessoal aí perigoso, né? Vamos sair dessa dívida, né? Focar nela primeiro. Então, primeiro passo, você está nessa condição, elencar tudo que você recebe, elencar tudo que você gasta. A gente não tem esse costume, mas é necessário você criar esse hábito, irmão, de saber o quanto e para onde vai o seu dinheiro. Quando eu casei, eu e minha esposa eu tinha essa mentalidade já um pouco, né, de administrador, ela não tinha tanto. E ela dizia, rapaz, eu ganho meu salário, não sei nem para onde vai, acaba o mês eu estou zerada. E eu mostrava a ela minha anotação, ó, eu sei exatamente onde é que está o meu salário. Anotava, uma planilhazinha, anotação no caderninho, nas notas do celular, faz a tua anotação, porque essa informação vai te dar a pauta para você ter um diagnóstico da tua vida financeira. Você entende isso? Todo planejamento ele requer informação, gente. Então é possível que eu tenha falado aqui de gastar mais do que ganha, de gastar tudo que ganha, de gastar menos do que você ganha, e você está olhando e dizendo, rapaz, eu nem sei em qual perfil eu estou. Então isso é uma situação delicada. Por quê? Primeiro você precisa ter uma precisão de informação em como está a tua vida financeira para saber, não, eu estou assim, preciso chegar a esse ponto, eu estou assado, preciso chegar a esse ponto. Você está comigo? Como é que eu faço, João, para ter esse diagnóstico? Primeiro, saber para onde está indo o teu dinheiro. Então, por exemplo, nos primeiros meses de casado, hoje eu já não faço com tanta frequência porque acabou ficando na minha mente, mas nos primeiros meses de casado, eu já fazia isso solteiro, tudo que eu gastava, né, no contexto familiar, eu anotava. Então fui lá, comprei pão na padaria, R$10 de pão. Hoje já está 15, 20, meu Deus do céu. Ia lá, abasteci o carro, R$100 de gasolina. E anotando. Porque no final do mês eu posso olhar e pensar, rapaz, eu gastei 1.000 e tantos reais. Foi mais, foi menos do que eu ganho, foi exatamente o que eu ganho. Você está comigo? Amém? Então está numa condição de dívida, registra tudo. Saiba como andam essas dívidas, em que pé de juros você está pagando, porque tem gente que está endividado e não sabe nem quantos juros está pagando. Acho que não quer olhar nem para não ficar triste, né? Mas nesse caso você precisa ter informação, gente. Amém? E eu disse para ele, foca nessas dívidas aqui mais agressivas, depois a gente vai matando essas outras. Hoje existe a possibilidade, você que está endividado ou está numa situação mais ou menos, de você procurar um crédito mais barato do que a dívida que você tem. Vamos tentar exemplificar isso. Vamos supor que você está com uma dívida no cartão de crédito, você paga 5% ao mês. É um juros altinho. Mas existem algumas empresas que oferecem um empréstimo por um juros de 3% ao mês. Ou seja, 2% a menos do que os juros do cartão que você está pagando. Então, você poderia, nesse exemplo, pegar o empréstimo da empresa A, pagar a dívida com o cartão e ter, a partir de agora, um juros menor. Deu para entender? Então, é você trocar um juros mais caro por um juros mais barato, né? Colocando assim de uma forma bem simples. Amém? Mas qual é o nosso objetivo aqui, gente? Entrar nessa condição de gastar menos do que você ganha. Amém? E a partir do momento que eu gasto menos do que eu ganho, lembra do exemplo da ciclana, eu vou ter aquele saldo positivo ao final do mês, como por exemplo aqui a gente usou, de R$250. Você está comigo? No exemplo dela aqui. João, o que é que eu vou fazer com esses 250? É aqui onde a gente entra no versículo, né? Ele diz, na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Então você vai armazenar numa reserva financeira. Você está comigo? Amém? Ah, João, mas será que isso é bíblico? Será que armazenar
Vamos pensar um pouco. Você lembra de José do Egito? Quem lembra aqui? Amém? A Bíblia diz que José, né, ele teve toda aquela trajetória, e quando ele estava preso injustamente, né, ele foi tentado por aquela mulher de Potifar, foi jogado na prisão injustamente. A Bíblia diz que o faraó, determinado dia, teve um sonho. Você lembra disso? José é chamado para a presença do faraó, e ele anuncia o sonho. Ele diz: você sonhou que havia 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho saudáveis, 7 espigas mirradas. Você lembra disso, gente, ou não? E a revelação desse sonho era interessante. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A revelação do sonho era que haveria de vir 7 anos de abundância e depois 7 anos de falta. Lembra disso? Ou seja, haveria um tempo de abundância e haveria um tempo de escassez. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você aqui: qual foi o conselho sábio que José deu àquele governante, àquele faraó? Você lembra? Sabe o que ele disse? Faraó, faz o seguinte: pega alguém de sabedoria, bota ele para administrar, manda ele construir celeiros, armazéns, para que nos anos de abundância ele possa armazenar, e nos anos de escassez ele possa usar aquilo que foi armazenado. Olha que sabedoria, gente. Amém? Haja mais planejamento. Irmãos, o próprio Jesus, numa parábola, ele disse: quem antes de construir uma torre não calcula quanto vai gastar? É planejamento. Então essa reserva, olha a sabedoria de José. É interessante você ver na continuidade que o faraó acatou aquele conselho. Inclusive José foi quem geriu tudo isso. E nos 7 anos de falta, de escassez, a terra do Egito, ela não só se manteve, como ajudou outros povos. Você está comigo? Irmãos, depois que eu me organizei melhor financeiramente, até para abençoar pessoas, eu sou uma fonte mais tranquila para abençoar outras pessoas. Assim como o Egito naquele contexto. Então, ter uma reserva vai ser importante para a tua continuidade, para a tua vida, para a tua família. Amém? Tem um grande investidor americano chamado Warren Buffett, que ele diz uma frase muito interessante. A gente pode, por exemplo, contempla essa árvore aqui do lado, né? Bonitona, essas 2 árvores aqui. Ele diz o seguinte: alguém só está sentado na sombra hoje porque um dia alguém plantou uma árvore ali. Olha que interessante. E eu pergunto para você: você tem plantado a árvore que vai gerar sombra para você, para a sua família e para outras pessoas? Amém? Ou será que a gente vai viver a vida dependendo da sombra da árvore dos outros? Você entende? Diga comigo, é forte, Brasil. Já caminhando para o fim. Terceiro princípio, o princípio da reserva. Quarto princípio, alerta sobre imediatismo. Olha só esse versículo no Provérbios 21:5. Planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Diga comigo, o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 12:11, eu gosto desse. Quem trabalha, diga comigo, trabalha. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Amém? Quem trabalha a sua terra vai ter fartura, mas quem fica indo atrás de fantasia, eita João, eu ouvi falar de um investimento que dá não sei quantos % ao dia, você nem precisa mais trabalhar, ele vai pagar a tua vida para sempre. Isso é ir atrás de fantasia, irmão. E quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Planos bem elaborados, eles levam à fartura, mas o apressado, cuidado, irmãos, nessa era da internet principalmente, isso já vinha, né, desde sempre, mas hoje está mais fácil de você ver propostas de dinheiro rápido e fácil. É o cidadão que aparece lá, interrompe o teu vídeo de YouTube, com um carrão de luxo, com um relógio, né, de última geração, com o iPhone do ano e diz: você quer saber como é que eu comprei esse iPhone, como é que eu comprei esse carro? Arrasta para cima que eu vou te mostrar como fazer R$1.000 por dia. Quem já viu isso aqui em alguma situação, né? Infelizmente, irmãos, a maioria desses casos, principalmente quando usa muito dessa ostentação, ele vai trazer uma abordagem que é uma ilusão no final das contas, né? Aqui trazendo um pouquinho do aspecto de investimentos, não dá para falar tudo, mas cuidado, irmãos. Eu gosto daquela fala que Jesus faz, trazendo uma analogia para esse contexto. Ele diz em outra situação, mas eu vou trazer para esse contexto de investimento. Jesus, ele vai dizer: seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Não é verdade? E da mesma forma é com essa parte de investimentos.
Faça o simples e seja prudente, porque infelizmente tem muita gente agindo de má fé por aí para ganhar dinheiro em cima de você a partir do momento que você compra um curso, compra um robô da NASA. Estava vendo esses dias aí o pessoal mostrando. Então, muito cuidado. Amém? Você acolhe esse conselho? Irmãos, o Brasil infelizmente é uma terra muito fértil para algo chamado pirâmide financeira. Infelizmente. Por quê? Porque não temos a cultura de aprender. Não fomos ensinados sobre a administração financeira, sobre lidar com recursos. Quantos aqui foram ensinados na escola sobre gestão de finanças, de dinheiro? Alguém? Muito difícil, né? Eu aprendi fórmula de Bhaskara, de delta, até hoje eu sei decorado, b ao quadrado menos 4ac. Eu não sei para que eu vou usar isso na minha vida, ainda não chegou essa situação. Mas a gente não aprende a lidar com dinheiro, que todo dia a gente tem que administrar. Não é verdade, gente? Então, as pessoas, infelizmente, no Brasil, e em outras partes do mundo, né, não é algo só nosso, usam essa falta de informação para criar esquemas, né, o famoso esquema de pirâmide, que hoje está muito mais, né, elaborado, de um jeitinho muito mais bonito e moderno, mas que infelizmente a gente vê, e eu que acompanho isso, toda semana, todo mês, explode a pirâmide da região tal, da cidade tal, uma empresa que trabalhava com isso, com aquilo outro, mas que, né, de fato, no final das contas, agia de má fé e era um esquema onde quem entra por último acaba pagando a conta. Você está comigo? Então, muito cuidado, né, com aquela proposta, você vai ter tantos por cento ao dia, tantos por cento ao mês, muito, muito cuidado. Os maiores investidores do mundo, eles viveram aí uma vida de estudos, de dedicação para ganhar 30%, 40% ao ano. Aí chega o cidadão e diz que você vai ganhar isso ao mês. Quebre meu galho. Amém, gente? Diga comigo, palavras de salvação. Eu sei que parece ser algo, né, um pouco fora da nossa realidade, mas irmãos, muitas vezes chega a pessoa no meu direct, no Instagram, cara, eu perdi dinheiro com a aposta esportiva, cara, eu perdi dinheiro com opções binárias, eu perdi dinheiro com a pirâmide, tal. Infelizmente, são muitas propostas que atraem pelo potencial que aparentemente você tem de ganhar dinheiro rápido e fácil, mas que na continuidade, no longo prazo, isso não se estabelece. Amém? Então vamos ter cuidado com isso. Glória a Deus. Tem alguns princípios aqui, irmãos, mas eu não vou dar continuidade porque a gente vai se alongar muito. Mas eu queria deixar a oportunidade para você. Hoje que dia é hoje, meu Deus? 15 de abril, não é? Dia 18 de abril, na segunda-feira, ou seja, logo após o acampamento, eu vou estar promovendo um curso mesmo, online e gratuito. Ou seja, você não vai gastar nada. Então vão ser 18, 19 e 20 de abril, na parte da noite, vai ser a Semana do Investidor Cristão. Então a gente vai falar com mais tempo, né? Não dá para trazer tudo aqui, sobre não somente como você se organizar e dominar sobre os recursos, mas também você aprender como investir o teu dinheiro. Eu sei que tem gente que pensa, não, João, esse negócio de investimento é muito complicado, é muito difícil, eu tenho medo de perder com o investimento. Mas irmão, se você não fizer nada, você já está perdendo. Por quê? Tem uma inflação de 10% comendo o nosso dinheiro aí. Você está comigo? O que você comprava com R$100 no supermercado há 10 anos atrás, você compra hoje? Não compra. Ou seja, quem pegou R$100, botou debaixo do colchão e esperou até hoje, está com mais ou menos dinheiro. Está com menos. Você entende? Ah não, João, mas eu botei na poupança. Mas em vários anos a inflação foi maior do que a poupança. Então a gente precisa mesmo de uma estratégia, ainda que simples, ainda que não tão elaborada no sentido de complexidade, porque investimento pode ser simples, de algo que vá protegendo o nosso dinheiro da inflação, por exemplo. Posso ouvir um amém? Deus tem interesse, irmãos, em nos dar ferramentas para a gente prosperar. Agora, precisamos ter um coração ensinável de buscar conhecimento, aprender essas ferramentas e ser guiado por Deus para aplicá-las da forma correta. Amém? Então, finalizando aqui, de forma bem breve mesmo, primeiro princípio, diga comigo, trabalho. Aquele que não trabalhe, não coma. Então, chuta a preguiça para lá, trabalhe, se desenvolva, empreenda, faça acontecer, né? Tem alguns jovens que chegam para mim, João, eu estou sem emprego, já distribuí o currículo. Eu digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar 10 fardos de água, você não vai ter custo nenhum, a gente faz uma camisa, quero um emprego, e você vai para a rua vender água. Infelizmente, a maioria não quer. Porque eu não sei. Porque, irmão, você tem que fazer alguma coisa. Você está comigo? Pode parecer algo muito duro, mas a realidade é essa. Amém? Trabalhe, empreenda, faça alguma coisa, desenvolva uma ideia. Ah, João, vou vender bolo de pote. Amém. Comece com um pouco. No caminhar, você vai tendo novas ideias, novos projetos.
Segundo princípio, ixi Maria, já fechei meu tablet aqui. Quem lembra? Segundo princípio foi o alerta sobre dívidas. Não gaste mais do que você ganha. Quem não anotava, comece a anotar para no final desse mês, ou a partir de maio e junho, você saber quanto você está gastando e para onde está indo o seu dinheiro. Você não precisa viver uma vida para pagar a conta, irmãos. Mas você precisa aprender a não somente lidar, mas gerir essa parte financeira. Então, gastar menos do que você ganha. Esse é o seu objetivo. Diga, eu preciso gastar menos do que eu ganho. Amém? Um outro ponto que eu não falei, mas está incluído no primeiro princípio: criar outras fontes de renda. Seja algo novo que você vai vender, eu trabalho e depois vendo algo na rua, alguma coisa, desenvolva alguma coisa. Amém? Peça criatividade a Deus. Terceiro princípio, reserva financeira. Assim como José aconselhou o faraó, armazena no tempo de abundância, para que em uma eventual necessidade, na escassez, você tenha de onde tirar e não precise se endividar. Posso ouvir um amém? E por último, o alerta sobre dívida, o alerta sobre imediatismo. O apressado sempre acaba no prejuízo, né? Vá pelo caminho de ter planos bem elaborados, regados pela sabedoria de Deus. Desconfie de qualquer proposta de dinheiro rápido e fácil. Isso não existe. Amém? Glória a Deus. E faça a Semana do Investidor Cristão. Vai te ajudar, né? É um curso que a gente prepara um mês, de 3 aulas bem direcionadas. Você vai ter uma assistência bem legal. Vai ser muito bom, gente. Eu sempre gosto muito de dar essas aulas, 18, 19 e 20 de abril, tá? Para se inscrever, eu posso até mandar o link para alguém da igreja e ela compartilha. No meu Instagram, é joaog_albuquerque. Na bio, na parte de cima, tem um link que é de inscrição para esse curso, né? É online, é gratuito e eu creio que vai te ajudar. Você foi abençoado de alguma forma? Então, só rapidamente, né? Alguém teria alguma pergunta, né? Gostaria de fazer alguma fala, né? Algum comentário? Acho que pode encerrar aí. Só alguma dúvida, né? Se você não tiver vergonha, pode falar. Alguém? Hã? Se pudesse hipnotizar, né? Tem gente que congela o cartão de crédito, quebra. Existem dicas, né, gente? Sabe uma coisa que eu fiz com um colega meu celular está contigo, né? Depois eu vejo. Quem já assistiu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Acho que todo mundo já assistiu, né? Foi um clássico. Vocês lembram do personagem do pai de Chris, Julius? Né? Que ele era bem, na verdade ele já era mão de vaca, né? Era avarento. Mas esse colega meu gostava muito de Chris. Eu disse, rapaz, eu vou pegar. Ele estava com problemas financeiros, gastando muito, né? Gastava muito, era consumista. Eu disse, pega uma foto do Julius, coloca assim, eu não posso gastar mais do que eu ganho, e bota no teu papel de parede do celular. E aí toda vez que ele ia fazer um Pix ou pagar alguma coisa, ele olhava e lembrava. Ou seja, se você está com um problema de ser consumista, de ir além da conta sem perceber, coloca algo no teu dia a dia que vai te lembrando, né? É interessante que a Bíblia diz, escreve a visão, para até quem passe correndo consiga visualizar. Não é verdade? Quando eu namorava, irmãos, minha esposa, minha noiva na época, namorada, me deu um quadro que eu poderia colocar colagens ali, um quadro que encaixava umas varetinhas assim, não sei como é que chama. Mas eu coloquei lá a visão que eu tinha da parte de Deus, né? De ter um casamento bem sucedido, de fazer uma viagem, de futuramente ter a nossa empresa. Tinha lá as fotos de casamento, de viagem, de um carro futuramente que eu desejava. Você está comigo? Ou seja, eu estava escrevendo a visão. Então todo dia que eu acordava eu visualizava aquilo. Isso me lembrava que eu precisava fazer algo para atingir. Isso é bíblico. Deus, quando chama Abraão, ele disse, olha para as estrelas do céu e conta se é que podes contar, assim será a tua descendência. Olha para o pó da terra e conta se é que podes contar. Deus estava dando a Abraão elementos visíveis. Você está comigo? Então faça isso. Você aprendeu algo aqui, não posso gastar mais do que eu ganho. Como é que você pode deixar isso visível para te ajudar a mudar a mentalidade no teu dia a dia? Sei lá, no descanso de tela do celular, alguma coisa, você entende? Ok, mais algum comentário, dúvida, pergunta? Tudo certo? Nada errado? De orçamento, né? Sim, muito bom. Então, existe uma regrinha dos 10, né, nesse mundo das finanças, de organização, de planejamento.
A maioria dos profissionais da área declaram, né, e defendem que você tem que buscar economizar, né, poupar seria a palavra certa, pelo menos 10% da sua renda, né? Essa é a famosa regrinha dos 10. Agora, eu percebo que se alguém está começando, nunca economizou nem 5%, então começa com 5%. Seja fiel no pouco. João, eu quero economizar R$ 10 por mês. Pronto, seja fiel nos R$ 10 por mês. E aí a gente vai aumentando conforme o tempo passa, né? Quando você aprende a ir gerindo melhor e tendo uma mentalidade melhor, geralmente você consegue manter os teus gastos, né? Por exemplo, com necessidades em torno de 60%, 65%, é um gasto que você consegue administrar bem, né? Por exemplo, né? Se você ganha R$ 1.000, vamos colocar um exemplo bem fácil de calcular, e você gasta R$ 600 só com aluguel, sua vida financeira vai ficar complicada, porque 60% da sua renda, só de aluguel, está comprometida com o aluguel, né? Fora as outras coisas essenciais. Então, 60 a 65, talvez no muito 70, com necessidades é o ideal, tá? De você conseguir administrar. Essa parte de supérfluo é algo muito relativo, mas, né, se você consegue botar 60% em necessidades e você gasta, por exemplo, 20%, 25% com supérfluos, você tem essa margem de 15%, né, do teu dízimo e da tua reserva. Você está comigo? Então 60, 20, 60, 25, para deixar essa gordurinha no final das contas, tanto para o teu dízimo, que na verdade vem no início, né? Já do início você dá o seu dízimo, mas pegando assim essas, né, classificações, e a tua reserva financeira também, tá? Tenta implementar a regra dos 5. Vamos colocar a regra dos 5 para nós, né? 5% da tua renda, ganha 1.000, então 10%, R$ 150, ok? Então, com o tempo você vai sendo fiel nos 50, depois você aumenta para chegar na regra dos 10, que é R$ 100, ok? Mais alguma dúvida? Amém, glória a Deus. Então, era isso, gente. Eu espero que você tenha sido abençoado. São princípios naturais, você percebe, mas que na tua mão, como um ser sobrenatural que hospeda Deus dentro dele, isso se torna uma grande bomba relógio de prosperidade na tua vida e na vida dos outros. Amém? É possível você fazer uma boa gestão financeira, você ser um bom mordomo das riquezas de Deus, porque o dinheiro que está no teu bolso não é seu, ele é o dono do ouro e da prata. Você é apenas um mordomo. Amém? Então Deus abençoe, eu vou estar por aqui esses dias, qualquer dúvida pode falar comigo, a gente trocar uma ideia. E vamos seguir que hoje à noite tem mais. Amém? Vá para a sua gincana, vá tomar um banho de piscina que você está precisando. Pessoal que está participando da Gicana às 16 horas, viu? A gente se reúne aqui para a gente começar, tá ok? Outra coisa, eu preciso que vocês elejam um líder, certo? De cada, e depois me procura.